Nós estamos aqui com a maior simbologia, uma das maiores simbologias desta luta. 30 anos de estadualização, Padre Sátiro Cavalcante Dantas, ex-reitor da universidade, um baluarte nessa luta. Padre Sátiro, o que significa, que sentimento o senhor tem chegando aos 30 anos de estadualização? O que é mais forte que o senhor lembra dessa luta? Olhe, para falar a verdade, eu não olho para o passado, olho mais para o presente. Porque o presente sempre já está representando o futuro. Então o presente da universidade é uma realidade. Hoje a universidade é realmente estadual. Ela era municipal, regional, hoje é estadual. E quando eu me lembro que para chegar a esse ponto, houve a presença de tantas pessoas, de religiões diferentes, de ideologia diferente, até de partido diferente, aí eu posso até afirmar que até hoje, ao menos na minha existência, foi a única vez que eu vi Mossoró toda reunida em torno de uma causa. E unida. E uma causa nobre que atingiu não só Mossoró, não só a Zona Oeste, não só o Patu, Açu, o Paucel, mas todo o estado. E hoje, com um alicerce bem forte na própria capital. E aí o senhor tem, então, vendo aqui os bastidores de uma luta. Conta um pouquinho, Padre Sátiro, como chegou a esse ápice que é a questão da estadualização do decreto? Não é comercial porque não existe mais livros. O último que tem é esse meu. Toda a história, os seus pormenores, aqui eu conto os bastidores realmente. Mas o grande mérito deste livro, eu transcrevi tudo que a imprensa dizia a respeito da universidade na época. As coisas favoráveis e desfavoráveis. Ora, houve até gente que quase nas vésperas da estadualização dizia: vamos esperar isso deitado. Vamos esperar isso para o dia de São Lucas. Como é? São Lucas nunca. São nunca de tarde. São nunca de tarde. E o caladinho transcrevia. Depois deram, graças a Deus, tiveram a hombridade de dar a mão para o Matório. Vira a realidade. Vira a realidade. E a realidade hoje está aí de pé. Padre Sátiro, como surgiu a ideia de estadualizar a UERN? Olhe, da necessidade. Em 1985, a universidade estava numa crise violenta, financeira, um desequilíbrio entre o prefeito e o reitor, aliás, sobrinho, grande doutor da praça, vítima de muitas coisas, não vamos entrar em pormenor. Então, estava na iminência da demissão do reitor, uma coisa extraordinária. E todo mundo queria evitar isso. Então procurou-se uma solução. Bateu-se nas portas de Mossoró e o nome que apareceu foi Padre Sátiro. Então ficou aquela luta, a imprensa todo dia. Os mais exagerados diziam: só o Padre Sátiro vai resolver isso. Que Padre Sátiro, que nada. Isso é uma questão comunitária. Aí eu passei uma semana lutando e recebendo visita diária lá no Colégio Diocesano. Era uma verdadeira profissão. Os professores, funcionários, alunos, maçonaria, clubes civis, meus colegas sacerdotes, me aceite. E eu não sei porquê, achava que não devia aceitar, porque a situação era difícil. Mas finalmente, quando eu vi que Deus estava pegando para uma causa muito nobre, eu aceitei. E graças a Deus aceitei, graças a Deus assumi, no dia 5 de agosto de 1985, lá no Salão Nobre da Universidade, que era o Salão de Economia, o Auditório de Economia. Ali, Desuí, sem eleição, sem nada, me deu o posto de reitor, sob a presença de todos os segmentos. Agora, a grande vantagem que eu tive, os segmentos. Nós chamávamos na época os segmentos, os sindicatos, etc. Os professores, os funcionários e os estudantes, todos estavam ao meu lado pela causa da universidade. A grande vitória eu atribuo a essa união do segmento e depois a capacidade de liderança que eu tive. Não vou nada mudar. A liderança que nós tivemos de reunir a cidade também em torno da causa. Passado, o senhor falou aí de uma verdadeira procissão em busca do seu nome, para que naquele momento a universidade tivesse uma representatividade maior. Aí eu pergunto, sabe conta algum fato pitoresco dessa estadualização que ainda não tenha sido divulgado, para que a gente possa, nas memórias da universidade, constar isso? Que fato o senhor lembra? Tem alguns
que interessantes foram importantes. Por exemplo, quando nós decidimos que, depois que eu visitei o ministro da Educação, Marco Maciel, que aqui havia um fogo, levantaram o fogo, federalizar ou anexar a ESAM. Ora, a ESAM não queria ver nem de longe a universidade. A universidade era um peso, hoje não, era um peso. Quando o ministro nos disse, não pense em federalização, que o governo federal não está fazendo isso, a solução de vocês, o ministro já sabia da nossa situação, eu já tinha estado com o ministro outras vezes, a situação de vocês é o Estado, a estadualização. Aí eu botei aquilo como ideia fixa. Aí, conversando com o Candé Queiroz, interessante, Candé Queiroz, muita gente tem Candé Queiroz como um revolucionário, mas o homem, quando era consultado em coisas sérias, tinha respostas profundas. Ele disse, olha, e mais ou menos nós estávamos aí no mês de maio, já de 86, já quase 90% dos problemas da universidade resolvidos, a folha em dia, a COSE não ameaçando mais apagar a luz, enfim, muitas coisas interessantes. Aí Candé disse, aproveita, Hadi Pereira vai assumir o governo, porque Zé Agripino vai para a campanha de senador, e Hadi Pereira, pelo fato de ser do Seridó, vai ter a vaidade de dar essa tapa na cara em Mossoró. Faz só, não é ninguém não, aquele jeitão dele. E realmente, a minha primeira conversa com o Hadi Pereira, ele chorou, dizendo, não posso, o Estado não pode, mas finalmente ele disse, mas Padre Sato, seria uma falta de responsabilidade da minha parte assumir um ato desse, que eu só tenho 7 meses de governo. Mas você faça o seguinte, o senhor consulta os candidatos, oh meu Deus, aquilo foi uma bomba. Consulta os candidatos, diz, pois não, negócio fechado. Saí do palácio irradiante. Antes, para ir a eu já tinha falado com o prefeito, que sem a anuência do prefeito, jamais a universidade não seria. Aí Dizuí, com aquela conversa de vão, Dizuí já tinha dado plena liberdade ao reitor para encontrar uma saída. Então, os candidatos, os mais fortes, era Geraldo Melo, João Faustino e o candidato do PT, que no momento eu não me lembro. Então o primeiro que foi convidado foi Geraldo Melo. Geraldo Melo veio para o nosso Salão Nobre, sabe onde era o nosso Salão Nobre? Aquele corredor lá do Campo Central. Tinha um corredor, a gente chamava o Salão Nobre. Hoje não, hoje está tudo diferente. Então Geraldo Melo veio e cantou de galo. Se Hadi não estadualizar a universidade, se eu for eleito, será meu primeiro ato. Aí, todo mundo reunido, professor, estudante, pronto. Tava calçado. Com a palavra de Geraldo Melo, veio João Faustino. João Faustino não podia dizer outra coisa. O candidato do PT não veio, mas passou um telegrama de adesão, dizendo a mesma coisa. Com isso, nós estávamos assegurados, eu voltei a dizer, pronto. Os candidatos estão de acordo e dizem, então, faça o trabalho. Nomeou logo uma comissão do Estado, nós nomeamos uma comissão da universidade e começou-se a fazer o trabalho. Aí foi ligeirinho, todo mundo com boa vontade. O secretário de Hadi era Assis Pinheiro, Assis Fernandes e Aécio II, trabalharam com muito carinho. E da nossa, Elpídio e nosso pessoal. Atual secretário presidente do Conselho. Justamente. Aí, resultado, tudo preparado, fomos a Natal, levamos quase 20 ônibus de estudantes e professores. Aí Hadi e aí eu conto bem direitinho no livro, que vocês vão ler, ou senão você mesmo como repórter, onde Hadi disse sim a Mossoró. Minhas últimas palavras do meu pronunciamento, diz, Hadi, diga sim a Mossoró, diga sim a Sul, diga sim a Paulo do Céu, diga sim a Patu. Aí, foi uma alegria. E tive um cuidado, levei para o palácio todos os políticos de importância do Rio de Janeiro. Estava Zé Agripino, suspendeu a campanha de senador veio, a Luiz Alves estava presente, todos os políticos do Rio Grande do Norte estavam presentes, e representando a prefeitura de Mossoró estava Silvio Mendes, que na época era o vice-prefeito. Então, Hadi bateu o martelo como se fez, a turma voltou em passeata,
Pensava que eu vinha também na passeata, ficar me esperando lá no Alto São Manuel para descer São Manuel. Mas eu fiquei em Natal para trabalhar no outro dia na Assembleia. O presidente da Assembleia era... Willy Saldanha. Willy Saldanha. Saldanha. Teve uma boa votação em Areia Branca, por isso que eu me lembrei de cobrar. E ele fez isso com carinho. Já em dezembro a Assembleia já tinha aprovado. Então vem a luta de marcar a data da assinatura final e a entrega do Estado. Então ficou célebre, o célebre 8 de janeiro de 1987. E o fato estranho, todo mundo falou, quando o passado falou, todo mundo falando como se eu fosse continuar. Primeiro eu recebi Radi lá no aeroporto. Chamei Radi numa salinha e disse: governador, amanhã o reitor é Antônio Capistrano. Porque na minha gestão houve a primeira eleição direta para cargo da universidade. Antônio Capistrano foi eleito diretamente pelo segmento para vice-reitor. E no regimento da universidade dizia que na ausência do reitor o impedimento é o vice-reitor que ocupava. Eu disse: olha, mostrei o regimento na Radi. Não, mas não pode, o senhor tem que continuar. Não. Ele veio do aeroporto até a Faculdade de Ciência Econômica, lá naquele prédio, na Praça do Bebê Socorro. Conversei. Conversando. Quando eu disse a Dizuí, foi um susto. Eu disse: não acredito. Tá bom. Aí fiquei calado. Todo mundo falou, dizendo para passado, bom orçamento, sei o que mais, beleza, tudo. Salve, Vitória. Quando chegou a minha vez, eu joguei a bomba, ficou aquele silêncio no auditório. Se bem entender, missão cumprida. No outro dia, marcamos a posse de Antônio Capistrano e Antônio Capistrano tomou posse. Padre Sátiro. Tinha guardado um carro novinho. Estava escondido lá no Muro de Elpido para entregar o reitor novo. É só o espaço de Torres, Bruno. Porque quando eu fui reitor, rodei 35 mil quilômetros do meu passado. Meu passado particular, porque a universidade não tinha carro. Para reitor na época. Deixou o carro para reitor comprado para o sucessor. Padre Sátiro. Está à vontade, pode perguntar à vontade. Padre Sátiro, a Câmara e a Assembleia Legislativa tiveram um papel importante. Sem ele não dava. Por isso que agora, quando inventaram essa piada, para mim foi uma piada do nosso amigo, aliás, meu amigo, desembargador, a privatização da universidade, eu tinha certeza, não fiz nem um pronunciamento, porque eu tinha certeza que a Câmara rejeitava e disse: olha, se a Câmara na época, unânime, aprovou, como é que agora iria desaprovar? Retrocesso grande. E aí, a essa altura, é político com o povo do Rio Grande do Norte. É político de Luz Gomes até... Como é o outro extremo? Cabo... Ali em Natal, aquela praia de Natal. Touros. E qual o governador vai ter coragem de enfrentar o povo potiguar? Aí eu pergunto ao senhor, quando se discutiu lá na Assembleia o formato, o projeto, apareceu algum deputado dando a ideia da sede da universidade ser na capital? Houve não. Mas ainda houve alguém dizendo que teria sido mais interessante uma universidade comunitária. O que é uma universidade comunitária? Que, aliás, o ministro Marco Marcel me convidou também para ir ao Rio Grande do Sul visitar 3 universidades comunitárias ali perto de Porto Alegre. A universidade comunitária era 2, 3 ou 4 municípios unidos e ter uma universidade. Alguém na Assembleia surgiu, mas já era tarde, porque Radi já tinha batido o martelo, agora já era uma luta contra o Executivo. E Radi tinha maioria. E não houve nenhum voto contra. Houve abstenção, voto contra não houve. Quem deu a ideia da universidade comunitária? Não sei bem, porque questão de nome, naquele tempo eu conhecia mal os nossos deputados. Mas não reverberou não, Mas né? no MEC alguém me deu essa ideia. Mas não reverberou na Assembleia não, ficou ainda o resquício. Padre Sátiro, aí depois do senhor ter passado comissão cumprida para Capistrano, como foi, Padre Sátiro, ficou acompanhando essa luta? Voltei a minha cadeira de professor de Introdução às Ciências do Direito na Faculdade de Direito e fiquei à disposição do Antônio Capistrano e posteriormente de Chimbim. Vamos dizer, do bloco. Formamos um bloco, né?
E teve ainda outra missão, ao reconhecimento da universidade. Todo o processo foi feito pela nossa, eu não digo por mim, pela nossa equipe, onde ele teve um papel muito importante como secretária. Então a universidade não era nem conhecida no MEC, era como se não houvesse. Quando eu assumi, esse pormenor foi triste para mim, quando eu assumi, foi a primeira vez, me apresentei ao Conselho Federal de Educação, o presidente disse: Padre Sato, o senhor sabe que essa universidade não existe. Eu disse: senhor conselheiro, não existe? Eu já tenho diploma no Piauí, no Maranhão, já formamos gente de todo o Nordeste, porque ela nunca foi autorizada pelo MEC, porque realmente a nossa universidade foi autorizada pelo governo estadual. E pela legislação havia uma interpretação dupla e o Rio Grande do Norte preferiu autorizar a universidade. Então eu disse: agora não há problema, o senhor tira o nome de universidade e entre com o processo de autorização. Eu disse: presidente, tirar o nome eu não posso fazer isso, presidente. Pagar a história que estamos construindo. Depois a frustração desse diploma, disse: não, Padre Sato, faça isso só no cartório. Mesmo assim, não divulgue na imprensa, faça isso só no cartório. Porque o senhor entra com o processo de reconhecimento e o processo de reconhecimento já inclui autorização. Essa primeira eleição da UERN como universidade. Aí já foi depois do tal o Azulzinho. O Azulzinho nós chamamos, Lucinei, quem você ensinou, Lucinei, o estatuto atualizado da UERN ainda está baseado nisso. Tem muita coisa para ser mudada e já está mudando. Então a eleição para o reitor estadualizado já foi feito, regido pelo regimento novo, o Azulzinho, onde fizemos valer a Federação Federal, onde é 75% dos professores, está faltando tanto por cento de professores. Hoje, 70 professores, 15 técnicos, 15 estudantes. Aí alguém perguntou: por que o senhor não pensou logo em paridade? Porque naquela época pensar em paridade era pecado mortal. Feria toda a legislação federal. Hoje não. E a universidade aprovou agora o curso da paridade. Não estava sabendo. A paridade. Como é que passado bem então agora? Mas ainda era pecado mortal e agora? Ainda não é completo porque vai a lista. Eu gostaria de uma eleição paridade, eleito, nomeado ou eleito. Hoje ainda é lista, deve ser lista ainda porque a legislação prevê. E finalmente quem governa tem o direito de nomear, né? Mas até a autonomia da universidade. São tantas lutas de Olha, é uma coisa que no meu tempo surgiu essa luta. É uma mão dupla. A autonomia é um colosso para quem gera as suas receitas. Vamos dizer, todas as minhas receitas são geradas por mim. Mas se minhas receitas são doadas por você e eu tenho autonomia, o que quer dizer? Autonomia, vamos dizer que a universidade consegue autonomia financeira. Então o Estado diz: tanto por cento do orçamento é da universidade. O reitor com aquele tanto por cento vai se virar. E se faltar dinheiro, o governador não vai ter mais obrigação, não. A parte de vocês já conceder. Uma universidade como a PUC, a USP, que gera receita, aí sim pode ter uma autonomia completa. Mas uma universidade que recebe totalmente do Estado, que autonomia é essa? Faltou, tu não vai tirar. E aí assim como está, não. Faltou, o responsável quem é? O Estado. A gente precisa só amadurecer essa ideia da autonomia, buscando a forma de receita, ou é melhor ficar do jeito que está, na opinião de Padre Sato? Enquanto a universidade não tiver rendas próprias, não tenha projetos que traga como as grandes universidades, é meio perigoso. É bom porque tem autonomia, mas a autonomia de usar um dinheiro que foi dado por outro. Quando terminar, o que eu vou fazer? Vou voltar novamente ao governador com o pires na mão? Tem horror esse negócio de pires na mão. Então, quando a universidade tiver uma renda paralela, mediante projeto, mediante produção, não mediante mensalidade, jamais, mas mediante produção, então a universidade pode pensar na sua autonomia e o Estado entra com um X certo e a universidade complementa. E a autonomia aí é total.
Padre Sátiro, como o senhor se sente tendo sido o baluarte da estadualização da UERN depois de 30 anos? O senhor está vivo, saudável, lúcido para poder acompanhar isso? Olha, eu já tenho tanta doidice na minha vida que não posso nem me fixar. A realidade disso aqui, por exemplo, não quero saber como isso chegou a 105, aí a Fundação Socioeducativa, o mosteiro, o santuário, o próprio colégio diocesano, que hoje, graças a Deus, na mão do Padre Charles vai muito bem e a tendência é crescer. Eu fui o primeiro diretor da Faculdade Diocesana, diretor e autor, etc, etc. Tanta coisa que eu não tenho orgulho. Só tenho uma coisa que agradeço todo dia a Deus. A bondade que Deus teve comigo, de onde eu estou trabalhando, tem uma boa equipe de gente fiel, de gente que sabe discordar de minhas ideias, mas sabe também concordar. Isso aí agradeço a Deus. Se não fossem meus auxiliares, repetindo, no colégio, São Vicente, São Manel, a paróquia de São Manel, aqui na Fonseca, colégio diocesano principalmente, se não fossem meus auxiliares, eu não teria feito nada na vida. Então eu não posso nem ter orgulho disso, Padre Sátiro, não tem nada, Padre Sátiro, nada. É a mundícia do Padre Sátiro. Padre Sátiro, a estadualização da UERN foi um processo político. Que político o senhor destacaria nesse processo? Foi decisivo. Olha, Dizuí chamava Van, meu líder. A palavra de Van, pela parte da prefeitura, foi decisiva, porque Dizuí só viu o patrimônio, entregar o patrimônio, porque realmente a COSEN já tinha sido entregue. Ela tinha sido entrega telefônica, né? Telefônica. Por causa do patrimônio de Mossoró, aí Dizuí achava que um patrimônio de se entregar de mão beijar, porque passou tudo para o Estado, hein? Até uma carroça de universidade possuía, a fundação passou para o Estado. Então o Dizuí só olhou esse aspecto. Ele se esqueceu que nós contávamos uma história mentirosa, que a universidade nunca foi mantida pela prefeitura. A prefeitura nunca teve condição de manter a universidade. O prefeito que investiu mais dinheiro na universidade foi João Newton. Interessante, João Newton. Investiu em 14% da receita da universidade. Mas os outros empurrando. Quem salvava a universidade? Bolsa de estudo e o estudante. E naquela época a mensalidade já era 300 e pouco. Quanto seria hoje a mensalidade da universidade? Quem poderia estudar na estadual? A elite, como sempre. Então, acho que foi decisivo. Vamos convencer Dizuí. E acho que foi decisivo de uma maneira magnífica e histórica o velho Adi. Teve a coragem de enfrentar, teve a coragem de assumir uma responsabilidade. Ele que nem formado era, ele que nem da região era, mas ficou na história da nossa universidade. Passado, o senhor contou aí que reuniu e aproveitou uma campanha política, né? Geraldo Melo, aí lá vinha Agripino, né? Chamando todo mundo. Essa questão de ver a universidade como um ente político, é preciso ainda ter esse entendimento, por exemplo, ela não pode ter o viés partidário, mas político, é um centro político, a nossa academia. Você babolindo numa ferida. Quando eu cheguei na reitoria da universidade, a URN, vamos chamar, a URN, a Luiz Alves nunca tinha entrado na Universidade de Mossoró. Que a universidade era política, era dos Rosados. Quem mandava? Os Rosados. Então, o reitor era eleito pelo Conselho Universitário, mas o nome já ia. Isso é normal. A gente achava que normal. Então, a minha primeira preocupação, eu passei 25 telegramas no dia que assumi a universidade para os homens de influência do Rio Grande do Norte. E convidei a Luiz Alves para uma visita pela primeira vez na cidade. A turma se entusiasmou com a federalização porque a Luiz estava voltando ao poder. Eles achavam que a Luiz ia ter ainda força para federalizar. Mas ele achou tanto. Primeiro ele tinha que combinar com o Marco Maciel, que era o ministro da Educação. E o governo federal naquela época não federalizou mesmo. Então a minha primeira preocupação foi reunir todos os políticos em toda a universidade. Não recebi um não.
Van estava em Brasília, no dia que eu assumi a universidade, mandou lá ele e Sandra me visitar e dizer que ele continua em Brasília prestando os mesmos serviços à universidade. A Luísa me passou um telegrama agradecendo e dizendo que aceitava e marcou logo a data da visita. Quer dizer, isso aí agrada a gente, né? Dá força para a gente trabalhar. A maçonaria teve um papel importante também, mas não vamos comentar não, que eles não gostam não. Mas a gente está querendo exatamente conhecer o que até agora não se divulgou. Mas eles não gostando, conte. É a história verdadeira. Na minha vida particular de padre, toda iniciativa que eu faço, sempre consulto meus amigos da maçonaria. Por exemplo, a fundação aqui, eu consultei, a universidade mantinha sempre a maçonaria em dia com a luta da universidade. Quando eu cheguei em Natal, a primeira conversa com o Radi, a loja de Natal já tinha conhecimento, que eu ia visitar o Radi. Pronto, basta isso. E sou grato à maçonaria, tenho muito respeito aos meus amigos, e fui amicício de vários veneráveis, desde que eu cheguei como padre, seu Tertuário, uma reserva moral de Mossoró, Amanso Dantas, Sebastião Vasconcelos, todos os anos, da 24. Só havia uma maçonaria naquela época, a 24 de junho. Uma força muito grande. A gente quer deixá-lo à vontade. O senhor já contou que coisas que a gente desconhecia, né, Bruno? Da estadualização, do processo que é a universidade. Queria que o senhor ficasse à vontade. Vou contar só também um interessante. Quando eu assumi, como eu disse, 7 meses atrasado, devido às circunstâncias, as lojas tudo devendo, eu mandei comprar um material elétrico numa determinada loja, né? Aí o gerente mandou um recado, vendia o material a Padre Sátiro e não a universidade. Eu respondi, muito obrigado, não quero seu material, ou vende a universidade ou não compra vocês. Ele sempre mandou tudo que tinha, mandou todo o material para a universidade. Aí com isso aí... O senhor resumiu que a UERN é grande. A UERN... O déficit que a universidade tinha com a VASF era imenso. Aí Vilmar teve a paciência de parcelar, aí pagamos tudo. A universidade devia à Caixa Federal, era o FAI, o Fundo de Assistência Social. Aqueles blocos que o doutor Laplace fez, aliás, foi uma grande coisa, foi via um empréstimo que Ivan Rosato conseguiu na Caixa, mas foi a minha reitoria que pagou esse empréstimo à Caixa, o Fundo de Assistência Social da Caixa. Macieira era o presidente, nós trouxemos até a Mossoró, o presidente da Caixa Federal. E essas coisinhas a gente juntando. Olha, a verdade é essa, a gente confiando nos auxiliares, dando autonomia aos auxiliares, e você sendo sincero com as pessoas, respeitando a maneira de pensar das pessoas, você consegue tudo. Sabe, a gente vê o seu entusiasmo, o senhor fala como se vivendo está essa história da universidade. Hoje, olhando, o senhor que não quer olhar muito para o passado, mas assim, há uma referência, à simbologia. Como é que o senhor está vendo hoje a UERN, depois de tudo isso, aquela questão da privatização que o senhor falou, a questão do crescimento da universidade, o senhor fala nos corredores, nos auditórios. Hoje a universidade, fisicamente, ela está diferente, como a academia também. E aí, qual é a impressão do Padre Sátiro hoje, esse reitor e o baluarte da estadualização? Que ela cumpriu o seu dever e vai mais longe ainda. Quero ver essa universidade produzindo, quero ver essa universidade, por exemplo, na causa da educação, quem é cego, para não notar a grande diferença no nosso plano educacional, nossas escolas, não só de Mossoró, mas lá do interior, quase 99% dos professores, todos graduados. Quem não pode, qual é o cego que não vê isso? E nas outras áreas, economia, contabilidade, ainda não na tecnologia, nós somos fracos ainda. Condições, tecnologia, engenharia. Na saúde a gente está com a fax e aí é hoje Por exemplo, a Faculdade de Medicina de Mossoró, e pelo jeito de primeira qualidade, você é cego quando vê um negócio desse. Agora, está por aí, aliás, a medida provisória saiu à meia-noite, uma reforma do ensino. Não sei se vai atingir também a universidade, né? Ainda não li.
apenas vi a manchete, né? Porque se nós educadores, então hoje os educadores com as suas associações, com os seus sindicatos, não tiver de olhos abertos, a legislação vem por cima e não de baixo para cima. Agora a gente deve ter muito cuidado dessas associações, do sindicato, eu não digo a liberdade, mas como é que se diz? A autonomia. Uma associação de professores que não é autônoma, um DCE que não é autônomo, que não sabe dizer não, perde a vez de ser. Os avanços, vamos só falar de 2017. Nós estamos fechando 2016, um ano bastante difícil para o país, para o mundo, né? Várias transformações. E aí 2017, o que a UERN, o que o Rio Grande do Norte deve esperar deste ano? Eu tenho a impressão que essa crise irá ainda até a metade do ano de 2017. Porque não é uma crise do município, não é uma crise do Estado, não é uma crise da nação, é uma crise mundial. E atingiu de maneira muito profunda quem não estava preparado. Então, a partir do segundo semestre, a palavra crise, eu tenho a impressão que vai desaparecer do nosso mapa. Agora é preciso fazer muita coisa ainda. Não pode jamais voltar ao normal se ainda a corrupção não for extinta de vez. Se essa praga que se chama corrupção, seja de onde vier, se não for extinta, viveremos eternamente em crise. Agradecer a Padre Sátiro por ter contado todas essas histórias pra gente, pelo bem que ele fez à UERN. Obrigada, Padre Sátiro. Olha, vamos agradecer primeiramente a Deus, Santa Luzia, com vaidade ou sem vaidade, fez o ato. Padre Sátiro, com toda a sua turma, levou a ideia à frente. Então, temos que agradecer a Deus, a Santa Luzia e a todos, e aos amigos particulares, e muitos amigos particulares, sem ser da universidade, eram também consultados. Teve também uma parcela de orientação aos meus colegas sacerdotes, na época o Padre Américo, Dom Zé Freire, todo esse pessoal que na hora H sempre está de prontidão para nos ajudar. E a vida do padre é isso, servir. Servir e não ser servido. Por isso, missão cumprida, goodbye.